Pai Senhor, meus irmãos amados, como é bom estarmos juntos mais uma vez, dando continuidade à nossa série. Hoje nós vamos falar sobre consolo aos que choram, baseado em Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nessa segunda bem-aventurança, Jesus irá contemplar as pessoas que estão mergulhadas em um vale de lágrimas. Não só isso, mas o mais esperançoso para nós é que ele aponta a solução e onde ela está, que é o nosso consolo divino, ou no colo do Pai de amor. Isso é extraordinário, porque temos uma constatação que é o fato de saber que servos e servas do Senhor, apesar de serem fiéis, também choram, mas que não ficamos desamparados diante de tristezas profundas que nos levam às lágrimas. Às vezes, as cargas da vida se tornam muito pesadas e desabamos diante de algumas situações, o que é isso comum a todo cristão fiel. E inevitavelmente caímos no choro porque algo está doendo muito. As causas das lágrimas são inúmeras. Percas na vida, como o caso de Maria e Marta em Betânia, que perderam seu irmão querido Lázaro e choraram muito. Jesus mesmo, nesta ocasião, chora a morte de Lázaro e demonstra aí toda a sua humanidade e considera o choro como algo, às vezes, inevitável. É possível chorar por várias razões: percas, doenças, decepções, frustrações, desemprego e etc. O choro, na verdade, é o resultado mais intenso da tristeza na alma de uma pessoa. No Antigo Testamento, aprendemos com o salmista como ele lidava com suas lágrimas. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Nesse caso, o salmista vive um drama acordado. Há momentos na vida que a única coisa que nós sabemos fazer é chorar dia e noite. Você já viveu alguns desses dias de trevas? Você já chorou ao anoitecer e chorou ao amanhecer e às vezes passa o dia em choro? Muitas vezes o interior é o que chora e nem sempre é exteriorizado em lágrimas. Talvez você se identifique com o salmista, então Jesus está falando para você que chora e para mim, que o choro que às vezes temos na nossa vida, ele é consolado por ele, por um Deus de amor, por um Pai maravilhoso. Você veja que aqui no Salmo, diante dessa situação de choro, houve uma pergunta, e a pergunta é: o teu Deus, onde está? Porque às vezes somos desafiados a continuar crendo quando estamos chorando. Às vezes somos desafiados a continuar confiando quando estamos chorando. Somos desafiados a permanecer na fé, convictos, quando estamos chorando. Será que algum homem de Deus já chorou? O apóstolo Paulo faz referência ao choro do jovem Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, do versículo 3 ao 4, diz assim, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Então veja que Paulo faz referência às lágrimas de Timóteo. No Antigo Testamento temos a figura do profeta Jeremias, também conhecido como profeta chorão. Jeremias chorava diante das revelações de Deus para o castigo de Israel, para o povo de Deus. A Bíblia prevê um tempo de choro na vida, isso é comum, querido ouvinte. Ao contrário do que muitos ensinam, que a vida cristã mais parece com Alice no País das Maravilhas, a Bíblia vai dizer que não, que às vezes é possível ter tempo de choro sim. Eclesiastes capítulo 3, versículo 4. Há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Então a Bíblia vem trazer a realidade para mim e para você, dizendo que às vezes é possível haver um tempo na vida, e esse tempo, ele é permitido por Deus para um tempo de chorar. Jó viveu momentos de muito choro,
permitidos por Deus. Jó no capítulo 16, verso 16, o meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Paulo, o apóstolo, escreve com muitas lágrimas, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas. Então você perceba que Paulo também viveu momentos de muito choro. Marcos capítulo 9, verso 14, vai contar a história de um pai que chorava com problema com seu filho, e ele é socorrido pelo Senhor Jesus. O seu filho tem problemas e ele vai a Cristo e pede ajuda. Agora observe no texto, que coisa linda. As lágrimas desse pai cessam por causa da sua fé em Cristo. No versículo 23, Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Então Jesus estimula a fé tanto daquele pai como daquelas pessoas que lhe ouviam. E as lágrimas daquele pai cessam imediatamente após ter um encontro com Jesus. Também você, suas lágrimas podem cessar mediante sua fé em Cristo. Lembre-se sempre, Jesus ama você e sabe exatamente o que você está passando e eu passo. O povo de Israel chora lágrimas carnais, lágrimas egoístas, lágrimas porque eles apenas conseguiam olhar para o umbigo. Eles queriam apenas satisfazer sua carne e não fazer a vontade de Deus. Isso está em Números capítulo 11, verso 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Então observem que é um choro, que não é um choro segundo a vontade de Deus, mas um choro segundo um grande egoísmo, uma grande vontade de estar fazendo o que eles gostariam de fazer e não seguir os caminhos do Senhor. E isso são lágrimas muito perigosas. Mas também as lágrimas podem ser um sinal de devoção. Veja em Lucas 7, verso 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os propósitos. Vejam que coisa linda aqui esse texto. Diz que essa mulher, ela chorava e ela regava os pés do Senhor Jesus com suas lágrimas. E ela enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e lhe ungia. Então, esse é o tipo de lágrima por devoção, que às vezes nós fazemos a mesma coisa em oração a Cristo, em devoção a Ele. Muitas são as razões de um crente em Cristo chorar. Primeiro, as lágrimas, nós precisamos ter isso em mente. As lágrimas não identificam fraqueza. As lágrimas identificam, sim, uma necessidade. Quando um crente chora, ele chora não por fraqueza, mas porque ele tem necessidade. Quem chora, conta com as promessas de Deus. Pense no choro de Maria Madalena após a morte de Cristo, que está lá em João capítulo 20, verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, e enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? O texto segue e ela vai descobrir que era o Senhor Jesus que estava ali e conversava com ela ressurreto. Então perceba que o choro cessa quando ela reconhece quem era Jesus. Também, querido ouvinte, querida ouvinte, o seu choro pode cessar se você se voltar para Cristo. Um coração partido leva o povo de Deus às lágrimas em oração. O profeta Daniel chora a Deus pelo povo de Israel. Quando o peso da vida vem de uma forma muito grande, choramos. Por quê? Porque reconhecemos nossa fragilidade e dependência de Deus. Jesus faz um convite a você e a mim, dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Qual é a promessa de Deus para a nossa vida? Está em Apocalipse capítulo 7, verso 17. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima.
Olha que coisa mais extraordinária, que promessa de Deus para você que chora, para você que vive um momento de tristeza, que perdeu um filho querido, uma filha, que você que está passando momentos difíceis. Deus está dizendo para você que Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Nossa esperança para o futuro é ser pessoas felizes, bem-aventuradas, para toda a eternidade estarmos morando com o Senhor Jesus. Toda lágrima que você está hoje derramando por causa de algum sofrimento, creia, Deus está no controle da sua vida. Deus sabe que você chora. Deus sabe que você está derramando lágrimas. Deus sabe que o seu coração está partido por inúmeras situações. Não pense que as coisas fugiram do controle e que você está só. Não pense isso. Deus está no controle de todas as coisas. E o teu choro também está no controle da vontade soberana de Deus. Ele nunca te deixou, jamais te desamparou, mesmo sabendo que você está chorando, mesmo sabendo que eu estou chorando, Ele não nos desampara. Ele é Deus presente, Ele é Pai de amor, Ele cuida daqueles que são os seus, e Ele ama você, e Ele sabe pelo que você tem passado. Então, creia nessa palavra gloriosa do Senhor Jesus, que você é bem-aventurado, porque você chora, porque você será consolado, consolada. Fique firme, não desanime, levante-se, porte-se em pé. Não chore se fazendo de vítima, não chore com autopiedade, não chore com autocompaixão, não peça a atenção de ninguém para o seu choro ou para as suas tristezas profundas. Mas se o seu choro ele irá reverberar, ele irá intensificar por um sofrimento intenso, chore em oração, chore na presença do Senhor, chore no altar de Deus. Jesus está dizendo para você e para mim que nós somos felizes porque choramos, porque seremos consolados por um Pai de amor. Não há nada mais lindo do que você ver uma criança chorando e você vê a mãe ou o pai se aproximar dela, lhe tomar pelo colo, e lhe fazer um carinho, um gracejo, e lhe abraçar com amor, e lhe fazer cessar aquele choro, e a criança logo para de chorar e volta a brincar. É assim que Deus se comporta em relação a filhos fiéis, que andam em santidade, que perseguem o caráter de Jesus. Pessoas que mesmo assim estão chorando pelas dores, estão com o coração partido pelas aflições, pelo peso que a vida gera em algumas situações. Escute, meu querido ouvinte, Deus é contigo. Ele nunca te abandonou e nunca te abandonará. Há uma promessa de Deus para a sua vida. E as nossas lágrimas, o nosso choro será enxuto pelo Senhor. Nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Há promessas gloriosas de Deus. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Isso significa dizer que na soberania de Deus não há nenhuma lágrima, ou nenhuma dor, ou nenhum peso no coração que Deus não saiba, ou que passe despercebido desta vontade soberana do Senhor. Nenhum fio de cabelo se perde daqueles que pertencem ao Senhor. Você é propriedade de Deus, comprado por bom preço. Não fique triste, não desanime, não se desespere. Deus está no controle da tua vida e também te conforta nas tuas lágrimas. Porte-se em pé, siga-o como disse o Senhor Jesus, tenha bom ânimo, porque eu estou convosco todos os dias. Todos os dias é promessa de Jesus, porque haveriam dias de choro, haveria dias de angústia, e Ele também estaria conosco nesse dia de choro, de tristeza e de angústia. Isso significa dizer para mim e para você que é uma verdade absoluta. Cristo está com você quando você chora. Cristo está com você quando você está com o coração apertado, porque Ele ama você. Então, fixe em pé, não desanime, você é uma pessoa bem-aventurada, porque apesar do teu choro, você não peca, não blasfema e não murmura, mas permanece fiel. Porte-se em pé, porque Deus é contigo.
Deus te abençoe grandemente, enxugue suas lágrimas e se porte em pé, em nome de Jesus.